Ruth capítulo 1, nós vamos ler dos versos 15 até o verso 18. Ruth capítulo 1, verso 15 até o verso 18. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos, em oração. Oremos ao Senhor. Nós te exaltamos, Senhor bendito, pelo glorioso privilégio de podermos abrir a tua santa palavra e ouvirmos a tua poderosa voz por meio da pregação da tua palavra, Senhor. Tem piedade de nós, ajuda-nos, abre o nosso entendimento e transforma-nos dia após dia pelo teu Espírito a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém. Amém. O que distingue, o que separa Orfa de Ruth? Qual é a grande diferença entre elas? Certamente não era a afeição que elas tinham pela sogra. Certamente não era o amor que elas tinham pelos seus maridos, porque ambas amavam os maridos e também amavam a sua sogra. E tinham tanta consciência disso que elas partiram juntas e provavelmente na divisa entre os campos de Moabe e Jerusalém e a terra do Senhor, elas se separaram, caminharam juntas por muito tempo, desde que os filhos casaram até aquele momento em que elas se separavam. O que de fato separa Ruth de Orfa? O grande ponto, irmãos, a ser considerado nesse texto, não é o que levou Ruth a desejar viver e morrer na mesma terra e servir o mesmo Deus de Noemi. O que a levou a tudo isso? Como vimos e repetimos, não foi simplesmente pelos mesmos sentimentos que Orfa tinha, porque aqueles sentimentos não foram suficientes para levá-la adiante. A diferença aqui, irmãos, é exatamente a salvação. A diferença aqui é exatamente a verdadeira fé. É o perceber que tudo aquilo que ela tinha, porque os argumentos de Noemi para que elas voltassem, numa certa medida, eram argumentos válidos. Elas eram jovens, diferente de Noemi, que já tinha uma certa idade e tinha pouca esperança de ter um outro marido. Elas eram jovens e poderiam casar de novo. Diferente de Noemi,
que não apenas perdeu o marido e perdeu os filhos, elas perderam os maridos apenas, em relação a Noemi. O que chama a nossa atenção aqui, olhando para essa realidade em que elas se encontravam, irmãos, você vai perceber que o desejo de Ruth em continuar, mesmo diante de todos os argumentos, mesmo diante de todas as reflexões feitas por Noemi para que elas voltassem, era que ela havia encontrado um tesouro maior do que tudo aquilo que ela tinha e qualquer segurança que ela poderia ter nessa vida. Ela encontrou a salvação e todas as outras coisas se tornaram secundárias para ela. Todas as outras coisas se tornaram secundárias para ela. O que foi que ela acabou de ver com seus próprios olhos? Um povo que veio de Belém de Judá por causa da fome e veio morar nos campos de Moabe, e a razão disso, a razão que os levou para lá, foi as circunstâncias se tornaram mais importantes do que a fé e a esperança nas promessas de Deus. Ela viu o oposto. O que ela está fazendo, ela não viu neles. Então, em tese, até mesmo o exemplo inicial não foi um bom exemplo. Porque Orfa, sim, estava usando um critério parecido com aqueles que Noemi, Elimeleque e seus filhos usaram. As circunstâncias nos fazem sair da casa de Deus. Os problemas, as perdas, a fome, a crise, nos faz sair e andar para longe. Ela não via exemplo nisso. Segundo, irmãos, mesmo diante dessa falta de exemplo específico, é verdade que elas aprenderam sobre o Deus de Israel quando se casaram com os filhos de Noemi e Elimeleque, com Mahlon e Quilion. Quando elas se casaram, claramente elas se converteram ao Deus de Israel. Como é improvável, irmãos, como é improvável diante do nosso testemunho, quando você olha para os seus filhos crentes e você olha para a sua vida, quanta falta de proteção você teve para com eles, as decisões que você tomou baseadas nas coisas dessa vida, quando você os deixou em perigo, quando você os deixou correr risco na alma para poder ganhar, para poder crescer, para poder obter para alguma outra coisa na sua vida. Quantas vezes, aí você olha para a sua casa e vê os seus filhos na igreja, o que você disse: não, Senhor, essa é a tua misericórdia para comigo. Aquele não era um solo que deveria brotar fé, aquele era um solo da incredulidade. Mas o Deus de Israel é o Deus que faz sair água de pedra, brotar um jardim no deserto, faz a estéril, mãe de filhos, que faz o pobre assentar-se com os reis.
ali, no meio da fraqueza deles, o Senhor estava sendo conhecido. Ela creu, ela confiou no Senhor, e as suas palavras são exatamente essa. Acompanhe comigo, por favor, irmãos, no versículo 16, o início da fala de Ruth. Preste bem atenção, irmãos. Ela vai, com todas as letras, tanto iniciar como concluir a sessão, dizendo assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Não insista mais. Não vai ter futuro isso. Os seus argumentos não são válidos para mim. Porque marido eu tinha e perdi. Mas eu conheci o Deus que me é mais glorioso do que qualquer marido nessa vida. Você vai deixar o seu povo, mas eu conheci o povo que serve a esse Deus. No meio da fraqueza deles, o Senhor revelou a sua graça. Entenda que no verso 18, Noemi recebe isso com muita certeza e diz: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Deixou de insistir com ela. Que coisa impressionante esse texto, porque aqui você vai, olhando para o texto, você vai perceber como que ela estava resolvida aí. E ela não ia desistir, não. As circunstâncias, as incertezas, porque ela não sabia nem para onde ela iria dormir, onde ela ia morar, onde ela ia ficar, o que ela ia comer. Ela não sabia de nada disso, ela só sabia de uma coisa: eu confio no teu Deus. Eu confio no teu Deus. Uma forma interessante de olhar para esse texto, um comentarista faz uma divisão bem interessante da linguagem utilizada aqui por Ruth. Eu queria que você, voltando para o verso 16 e 17 comigo, prestasse bem atenção nisso, irmãos. Existem 5 sentenças nessa estrutura. Veja, no verso 16: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Certo? Então é a primeira sentença dessa ordem que ela coloca, das palavras diretas de Ruth a Noemi. E aí, esse texto, ele é concluído no final, quando ela diz assim, irmãos, no final do verso 17, ela diz: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então veja, no início ela coloca assim: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então esse autor diz: olha, aqui é como se fosse uma estrutura de envelope mesmo, começa e termina uma expressão. Aí ele diz: mas tem a segunda frase, a segunda sentença no texto, que diz assim, no início do verso 16 ainda: porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. Essa é a segunda sentença.
E qual é a outra sentença, irmãos, que combina com essa no final do 17? Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Veja, preste bem atenção, irmãos, na maneira como o texto é descrito. Não enche comigo para que te deixe. Faça ao Senhor que bem lhe aprover, senão a morte apenas me separar de ti. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Aí, início do 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Eu tenho o início, o fim, a segunda e a terceira. O que sobra dessa estrutura? Porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. O que isso significa, irmão? Esse é o destaque do texto. Na estrutura que é chamada de quiasmo, não é? O quiasmo, dentro da exegese do Antigo Testamento, a gente chama de quiasmo, as estruturas que têm pontos de contato, A e AB, A linha, B linha. Então, o que está no início está no fim, o que está no início está no fim, até um ponto de contato, que é um X, literalmente um X. Há um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e um ponto de contato, como um X, literalmente um ponto de contato. Qual o ponto central? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Tudo isso, ele se resume nessa expressão. Em outras palavras, irmãos, o que ela está dizendo, a diferença de Orfa para Ruth é que Orfa não creu. Ela viu a bondade do Senhor, mas não creu. Ruth creu no Senhor. Isso então nos leva a olhar mais uma vez para o texto e perceber como ela lança para o futuro nesse sentido. Olhe mais uma vez comigo, irmãos, no 16. Não instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Esse é o ponto. Não faça mais isso. Não tente me tirar dessa verdade que eu creio. E aí eu vou lhe mostrar a profundidade da minha convicção. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Eles estavam deixando a casa, ela estava deixando a sua cultura, o seu povo. Irmãos, quando você olha no final do capítulo 1, quando Noemi está voltando, está chegando de volta a Belém, Ruth é uma mulher invisível, não se fala dela. Essa não é Noemi que voltou? Porque quando ela chega numa outra nação, ninguém sabe quem é ela. Ela não sabe o que vai acontecer com ela. Ela não tem ideia. Eu só sei de uma coisa: onde você repousar, eu vou repousar. Eu não sei onde nós vamos repousar, mas aonde você repousar, eu vou repousar. Ela diz mais: só a morte pode me separar de ti. Veja que coisa interessante, irmãos. É claro que ela tinha consciência das idades, não é? Noemi era bem mais velha que ela. Provavelmente Noemi ia morrer primeiro do que Ruth. E ela sabia que eles iam se separar na morte, mas ela não disse: quando você morrer eu volto para os meus deuses, não.
Nada disso. A morte vai me separar de ti, mas o teu Deus é o meu Deus. Não é comum você encontrar na caminhada, irmãos, pessoas que dizem assim: olha, para que você tenha um relacionamento comigo, você precisa crer no meu Deus. Então, para a pessoa ter um relacionamento com o outro, ela vai crer no Deus dele. Para quê? Para ter um relacionamento com o outro. O que é que vem primeiro aí? Mas Deus pode usar, como usou aqui, essa realidade. E isso Deus pode fazer, e ninguém pode duvidar. Mas a diferença esse é o ponto central. Preste atenção, ela não estava indo com ela por causa dela simplesmente, mas por causa do Deus dela. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ora, na morte nós vamos nos separar, mas eu não vou abandonar o teu Deus. Cuidado, irmãos, cuidado com promessas de redenção para ficar com você, se não amar ao Senhor acima de você, tudo está fadado ao fracasso. Porque Orfa amou mais o marido do que ao Senhor, e voltou para o seu povo e os seus deuses. Mas ainda na sequência, continue comigo, irmãos, ele diz: ora, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aí verso 17: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Veja que coisa interessante, irmão. Sabe onde eu vou ser sepultada? Onde você for sepultada. Que linguagem pactual gloriosa é essa, irmãos? Que linguagem pactual gloriosa é essa? Foi isso que Jacó disse: quando eu morrer, eu quero ser sepultado onde os meus pais são sepultados. Abraão comprou um lugar para sepultar sua esposa em Canaã, no capítulo 23 do livro de Gênesis. José fez os irmãos prometerem: quando vocês saírem daqui, leva os meus ossos e sepulta-me do lado dos meus pais. Qual a esperança disso? Não é como o mesmo princípio que nós temos hoje, a gente compra o mesmo lugar e todos são sepultados no mesmo lugar. A esperança, irmãos, é que o Senhor iria levantar o seu povo, ia ressuscitá-los. Como eu posso dizer isso? Era por isso que na cultura judaica não se podia fazer cremação, porque o sepultamento, mesmo os ossos com os anos se decompondo com o passar do tempo, havia um processo natural, eles iam ser sepultados ali e não queimados, porque eles tinham a esperança da ressurreição. Deus disse isso literalmente a Abraão quando foi levar o seu filho para ser imolado. Abraão levou o filho para ser imolado e Isaac disse: está aqui o altar, o cutelo, cadê, Senhor, cadê o cordeiro, o sacrifício? Abraão disse: o Senhor proverá. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, disse: Abraão creu
que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho da morte. Ali eu serei sepultada. Porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que resolução impressionante aqui você pode perceber, irmãos. Resolução que nos leva a pensar em alguns aspectos que são riquíssimos para nós nesse momento. Então preste bem atenção quando nós falamos da resolução dela, que ela toma. Veja que existem muitas possibilidades de nos fazer, irmãos, sair do caminho. Muitas. São muitas as tentações, muitos amigos, muitos argumentos, e todos vão tentar mostrar, veja um marido, veja um namoro, veja um casamento, veja um trabalho, veja tantas coisas que você pode ganhar se você deixar, volta. A resolução, usando aqui as palavras de Matthew Henry, quando diz essas palavras: aqueles que não estão resolvidos no caminho cristão e vão e andam no caminho religioso sem uma mente firme, ele diz, tentam o tentador e permanecem como uma porta entreaberta, convidando o ladrão para entrar. O indivíduo que segue a religião sem uma mente firme, resoluta, resolvida, é esse o caminho que seguirei, é por esse caminho que eu andarei, nada poderá me separar de ti, senão a morte. Mas aqueles que estão resolvidos, irmãos, fecham a porta, batem a porta e fecham, resistem o mal e força o diabo a fugir. Eu não vou mais insistir. Eu não tenho mais por que insistir. O que nós encontramos aqui, senão a beleza e a glória da doutrina do contentamento, irmãos. Porque eu estou resolvido? Por que eu estou literalmente resolvido? Porque eu encontrei aquele que é poderoso para suprir todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades. Ora, a beleza dessa verdade nos ajuda a entender o seguinte, irmãos: como eu posso olhar para todas as propostas desse mundo, para todos os caminhos que me são apresentados nessa vida, todas as tentações, e resisti-las? Se eu souber quem é Deus e como eu me encontro nele e na vida do povo dele, se eu entender a obra dele, a igreja e o povo do Senhor, a necessidade, perceba, você não tem Deus sem pertencer ao povo de Deus. Mesmo nas fraquezas de Noemi, era a igreja do Senhor. Mesmo nas lutas de uma família cristã, ali é o povo de Deus.
você vai sair para ouvir conselhos de ímpios, de homens que não temem ao Senhor? A única possibilidade é fazer o que Ruth fez. Eu vou tomar a Deus como o meu Deus. Entende? O teu Deus, é uma declaração teológica, uma declaração redentiva, o teu Deus é o meu Deus. Essa é uma estrutura pactual. Essa é uma estrutura pactual. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu preciso tomar a Deus como meu Deus em Cristo, como Ele é oferecido a você no Evangelho. O que você mais precisa nessa vida, irmãos, é descanso para o seu coração. E ao mesmo tempo, satisfação para os desejos que não têm controle na sua vida. Se você não tiver todos os seus pensamentos estabilizados no Senhor, se você não tiver tudo o que você precisa em Deus, você vai viver uma vida de vícios, de busca por satisfação, de necessidade de ser recebido pelos outros, de ser tratado bem pelos outros, cheios de complexos. Se em Cristo eu tenho todas essas coisas, eu estou satisfeito. Experimenta quando o seu filho estiver chorando, bebê de colo, com fome de leite. Experimenta não dá a ele aquilo que ele quer, se você vai ter condições de controlar o seu choro. Tenta satisfazer uma alma sem Cristo, e você vai me dizer quão inquieta ela é. Sem o leite, o seu filho não vai parar de chorar. Sem Deus em Cristo, a sua alma não vai deixar de ficar inquieta. Trocando um marido por Cristo, como foi Orfa. Você já parou para pensar como funciona? Se eu tivesse isso e isso, eu estaria contente. Eu não desejaria mais nada. Mas quando você teve, obteve, foi assim que aconteceu? Não havia ainda alguma coisa que faltava? Não é assim o que Cristo, é como a Bíblia descreve Cristo a nós? Exatamente o oposto dessas necessidades. Ora, se você beber da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais terá sede, fluirá um rio de água viva. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Se você comer o pão que desceu do céu, a sua fome será saciada, você estará satisfeito. Experimenta satisfazer a sua alma com as coisas dessa vida. Thomas Boston disse: a natureza precisa de pouco, a graça de menos ainda, e não põe limites para o ter. Ela não precisa, ela está satisfeita com qualquer coisa. Aí ele continua:
mas a falta de contentamento, a cobiça, não tem limites. Não tem limites. Eu encontrei o Salvador. Eu encontrei o Redentor. É em Cristo Jesus que habita a plenitude da divindade, irmãos. E Ele no Evangelho é oferecido a você, para o seu Salvador. Receba-o pela fé. Então você vai entender exatamente o que está sendo dito aqui. Orfa não havia encontrado esse Cristo. Perder um marido era perder o sol da vida. Ruth encontrou a Cristo. Perder o marido era como ter uma vela apagada no meio da casa ao meio-dia, porque o sol já raiou para ela. O sol já raiou para ela. Quando nós encontramos o sol da justiça, tudo aquilo que nós temos e que pode ser tirado, tudo aquilo que possuímos e pode ser arrancado, nada mais é do que uma vela apagada no meio da sala ao meio-dia. Porque nós já temos tudo em Cristo. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Nada me separará de ti, nem somente a morte. E o Senhor faça comigo o que quiser. Ela faz um voto: se não a morte me separar de ti. A convicção, irmãos, é a certeza de que quando nós encontramos o Senhor, nós encontramos satisfação plena para a nossa alma. Conta-se que os cachorros do Egito, eles iam beber água no Nilo, e eles lambiam a água, corriam, lambiam a água e corriam. Eles não ficavam lambendo, eles tinham medo dos crocodilos. Quando nós temos satisfação em Deus, nós não usamos as coisas desse mundo. Nós sabemos que lá há um perigo, lá existe malignidade, lá existe coisas que podem me levar para fora do Senhor. Eu não farei daquilo a minha esperança, o meu socorro. Eu vou usar e vou correr, eu vou usar e vou correr, como Paulo disse aos Coríntios. Na igreja de Corinto ele falou: irmãos, tudo vai passar. Tudo vai passar. Aquele que se casa, seja como quem não casou. Sabe por quê? Porque no dia que Deus tirar, não haverá um divórcio. Eu encontrei o Deus eterno que preenche a minha alma. Orfa não estava pronta para seguir. Não estava pronta para a batalha. Porque, como alguns soldados de Gideão, ela se curvou
para beber a água. E todo aquele que se curva diante das coisas desse mundo, todos aqueles que se curvam diante da glória dessa terra, não estão prontos para a batalha. Os que foram para a batalha eram os que colocavam a água na mão e traziam na boca. Não se curvavam. Eu não sei onde vou morar. Eu não sei onde vou repousar. Eu não sei onde eu vou morrer, mas eu sei que onde eu morrer eu vou ser sepultada com você. Mas uma coisa eu sei: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu estou pronto para seguir. Eu encerro exatamente como fiz domingo passado, para que o sermão não fosse sem esperança. Eu terminei com a esperança que a vida de Ruth nos dá. Orfa preferiu um marido ao Deus de Israel e ao povo de Deus. E ela recebeu os seus deuses e o seu povo de volta. Ruth escolheu o Deus de Noemi e o povo de Noemi como seu Deus e o seu povo. Mesmo querendo casar, ela escolheu o seu Deus e o seu povo, e Deus lhe deu um marido e um filho, de onde procedeu o Salvador das nossas almas, o filho de Davi. O filho de Davi. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Deus bendito, quão grande é o teu nome, poderoso é o teu nome. Usa a tua palavra com poder nessa manhã, Senhor, para trazer conforto à tua igreja, salvação ao teu povo, libertação, santificação. Ó Deus, glorifica o teu nome. Suplicamos o teu favor em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.